capítulo 6. Versículo de número 1. Nós iniciamos uma série há 2 meses atrás. Obrigado. Falando sobre os milagres de Jesus. Paramos por um tempo e hoje eu quero voltar a trazer uma mensagem falando sobre os milagres de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Quem achou, diga achei. Irmãos, vocês já me perdoem, porque eu já sou lento, né? Mas hoje eu estou mais lento que o normal, tá bom? Como eu estou tendo dificuldade para dormir, na verdade eu não estou conseguindo nem dormir na cama. E nos primeiros dias depois do acidente, eu acho que 2 ou 3 noites sem conseguir dormir. Não conseguia dormir. E assim, nos primeiros dias que eu não conseguia dormir, eu falei, tudo bem, vou ficar lendo, vou ficar estudando. Tem tanta coisa atrasada para ler, para estudar. Apesar da dor, mas eu estava conseguindo fazer isso. Mas a falta de sono, ela vai deixando a gente meio que... Parece que você fica meio que passado, né? Você percebe que por você não dormir, alguma coisa não está legal no seu corpo. E eu não gosto de tomar remédio. Remédio para dormir. Eu sempre fui cismado com isso. Nunca gostei de remédio para dormir. Tenho um pouco de medo. Mas eu vi que não tinha jeito, que eu precisava dormir. Aí eu falei, eu vou tomar o tal do maracujina. Eu acho que o maracujina é mais leve. Diz que é natural. Irmãos do céu, eu tomei uma colher de maracujina. Mas eu vou te falar a verdade para você. Agora tá difícil ficar em pé. Meu Deus do céu, o negócio é bom mesmo, faz dormir. Mas vamos lá, eu creio que eu vou conseguir pregar nessa noite. Bem devagarzinho, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava por fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pães para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tinha 5 cevados de peixes, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas isto o que é para tantos? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então lhe tomou os pães e, dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães e de cevados.
que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fazia, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Você pode sentar, por favor? Feche teus olhos por um minuto, eu quero fazer alguma oração. Uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra em que nós acabamos de ler. Eu te peço sabedoria, condições para que eu possa ministrar esta palavra, em nome de Jesus, e peço ao Senhor Deus que fale hoje ao nosso coração, realizando em nós a tua vontade e o teu querer. Nós já estamos há alguns dias falando sobre os milagres de Jesus e procurando, dentro de um estudo bíblico, e explicar à tua igreja, milagre por milagre, e lembrar o teu povo de que os milagres não cessaram, que os dons não cessaram, que o Senhor ainda continua realizando grandes milagres em nome de Jesus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê, diga amém. As palmas louvem a palavra do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós temos alguns pontos a destacar nesta mensagem maravilhosa. O que nós encontramos no início do texto é humildade. Diz comigo, humildade. Alguns pães e peixes disponíveis. Eram poucos pães, poucos peixes disponível para uma multidão de 5.000 homens. Essa multidão, ela daria um total de aproximadamente 15.000 pessoas. Porque não se contava mulheres e crianças. Mas não era só homens. Era homens, mulheres e crianças. Outro ponto interessante desta mensagem é a partilha. Diz assim comigo, a partilha. Distribuir de forma generosa entre todos os presentes. Olha que coisa interessante. Distribuir os pães e os peixes entre todos os presentes. Não, eles não esconderam o que tinha. Aquele garotinho não escondeu aquele jovem. Ele poderia ser uma criança de 10 anos, ele poderia ser um jovem de 15 anos, como ele poderia ser um jovem de 20, 22 anos de idade. Ele poderia ter abraçado o bornazinho dele e falar: o quê? Eu vou me amocar ali no canto? Eu vou comer o meu peixinho, meu pãozinho, e vou ficar por aqui, eu vou embora. Mas de forma generosa, ele resolve entregar nas mãos de um discípulo. Diz assim comigo, multiplicação. Recurso cresce além do esperado.
quando a doação é entregue com amor, com humildade, nas mãos do mestre, aquele recurso, o que era o recurso? Eram os pães, eram os peixes. Cresce além do esperado. Se você comprar 5 pãozinhos na sua casa e falar para os teus filhinhos assim, é um para cada, nós somos em 5 pessoas, por exemplo, vai comer um cada um, vai sobrar alguma coisa? Não vai. É assim que acabou. Se são 5 pessoas na sua casa, cada um come um, acabou o pão. Mas olha o mistério de Deus. Quando o recurso cai nas mãos da pessoa certa. Eu estou falando sobre entrega. Eu estou falando sobre amor. Eu estou falando sobre entregar aquilo que eu tenho na intenção de ajudar o próximo. E olha que interessante. Se o garotinho pega o pão e o peixe, e ele sai entregando com as próprias mãos, um a um, ele só conseguiria alimentar 5 pessoas com pães. Entendeu? Se ele próprio pega o pãozinho dele e entrega um a um, ele só conseguiria alimentar 5 pessoas. Olha o mistério de Deus aí, presta bastante atenção. A multiplicação do que ele tem acontece quando o que ele tem chega até as mãos de Jesus. Quando o que ele tem chega até as mãos de Jesus, é onde acontece a multiplicação. Diz assim comigo o recurso. Por mais bonzinho que esteja este jovem, ele não tinha um recurso o suficiente que o próprio Jesus tinha. E nós precisamos entender isso. Jesus, ele tem o que nós não temos. E ele pode fazer com o que nós temos aquilo que nós mesmos não temos condições de fazer. Nesse milagre, nós iniciamos ele falando sobre a humildade. Humildade de alguém que se coloca à disposição. Nós falamos sobre a partilha. Alguém que entende que seria necessário distribuir de forma generosa para que aquilo alcançasse o maior número de pessoas possível. E nós aprendemos que a multiplicação ela acontece quando ela vai para a mão de quem tem recurso para multiplicar. Diz assim comigo, a multiplicação acontece quando ela vai para a mão de quem tem recurso para multiplicar. Eu gostaria que você focasse nessa questão. Lá no final da mensagem eu volto a falar sobre isso. Agora diz assim comigo, abundância. Abundância. Milhares
de pessoas comeram que sobrou. De 5 pães e alguns peixinhos, comeram aproximadamente 15.000 pessoas. Mas a matéria-prima, ela passou por esse processo, o qual eu acabei de falar para você agora. Jesus, ele é poder e misericórdia. Diz assim comigo: Jesus é poder e misericórdia. Aqui nós temos uma manifestação do poder provedor de Jesus. A maneira com que Jesus se manifesta, trazendo um recurso de alimentação sobre a vida de todas aquelas pessoas que se aproximavam dele. Um poder que vai além das expectativas de um povo falido, faminto. Aquele povo jamais esperava que isso pudesse acontecer sobre a vida dele. Este milagre não fala só da fome física, mas também simboliza a provisão espiritual que ele ofereceu. Porque o que Jesus realizou em meio àquela multidão não foi simplesmente matar a fome de quem estava com fome, mas de satisfazer uma necessidade da alma de quem estava com a alma faminta de algo sobrenatural. Porque a mais pura da verdade, esse povo não foi até ele atrás de pão. Eles nem sonhavam que teria pão e que teria peixe. Eles foram atrás de algo que pudesse curá-lo fisicamente. E eles foram atrás de algo que pudesse trazer um sustento para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual. Porque era um povo sofrido, porque era um povo cansado, porque era um povo que estava verdadeiramente atrás de um milagre, um povo que precisava de um milagre. Mas, Senhor, na sua infinita grandeza e misericórdia, ele supre mais do que uma necessidade emocional, ele supre também uma necessidade física. E ele alimenta aquele povo com pão, mas deixando registrado na memória deles de que ele é o pão da vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. De 5 pães e 2 peixinhos, alimentou cerca de 5.000 homens. Aleluia. E ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Em outra ocasião, com 7 pães e alguns peixinhos, aumentou 15.000 com 7 cestos de pães. Jesus é o pão da vida capaz de satisfazer a maioria das nossas necessidades. A tua palavra diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Gostaria que você guardasse isso no teu coração hoje. Diz assim comigo: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele pode resolver mais do que os teus problemas físicos. Ele pode resolver mais do que os teus problemas de alimentação, de sustento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E o pão vivo que desceu do céu, ele não vem só para tirar a tua fome física, mas para sanar uma necessidade da sua alma
de preencher a sua alma com algo que ela talvez ainda não foi preenchida. O pão vivo que desceu do céu, ele traz vida sobre a vida da pessoa que está doente. O pão vivo que desceu do céu, ele traz vida sobre a vida da pessoa que está morta espiritualmente. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para suprir a nossa necessidade. Quem crê, diga eu creio. O que nós aprendemos sobre a humildade, partilha e multiplicação e abundância. No versículo de número 3, vai dizer assim: assentou-se para ensinar. Olha o que diz o versículo 3. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Assentou-se ali. Por que que Jesus assentou-se ali? Ele assentou-se para ensinar. Ensinar da palavra, falar do amor de Deus, ensinar sobre a Páscoa que estava próximo. Jesus ele viu que uma grande multidão vinha ter com ele para aquele lugar onde ele estava ensinando. Olha o que diz o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Louvado seja Deus. Meu irmão, aqui fala de uma grande multidão. Essa multidão, ela andou vários quilômetros cortando a parte norte do lago e alcançou Jesus e os seus discípulos. Eles vieram de longe. O versículo de número 7 vai dizer assim: respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 dinheiros de pão para receber cada um seu pedaço? Olha que interessante. 200 dinheiro. Aleluia. 18 denário equivale aproximadamente 8 meses de salário. Filipe disse que não era o suficiente para comprar pão para essa grande multidão que se ajuntava aos pés de Jesus. Mas aí o versículo 9, ele revela a humildade, a partilha e a abundância. Porque ele vai dizer aqui: estava ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Olha só, está aqui um rapaz. Pode ser um garoto, pode ser um adolescente, pode ser um jovenzinho que estava ali. E ele tinha 5 pães de cevado. Mas o que eram esses 5 pães de cevado? Era um alimento comum para os pobres. Os melhores de situação comiam pão de trigo, mas os pobres comiam pão de cevado. Então se vê que é um menino simples, de família simples, mas de bom coração, que ele não pegou sobra, resto do que ele tinha, mas ele pegou tudo do que ele tinha no seu bornar e entregou na mão dos seus discípulos. E a Bíblia fala que ele tinha com ele alguns peixes, pequenos peixes. Eram provavelmente peixes secos, preservados. Sabe aqueles peixinhos que você pega e põe no sal para preservar o peixe?
para secar o peixe. Você já foi no mercado e comprou aqueles peixinhos salgadinhos? Salgadinho, sabe? Quem já comprou aqui? Diga, eu já comprei. Uma delícia, né? Por que eles colocam tanto sal no peixe? Para preservar o peixe durar bastante. Então era muito comum que uma família pobre usasse dessa prática para poder durar mais tempo alimentos. E ele estava ali com seus pãozinhos cevados, que não eram dos melhores, os melhores eram de trigo, e ele estava ali com seus peixinhos, né? Preservados no sal, talvez. E ele pega de tudo aquilo que ele tem. Ele pega o seu tudo. Diz assim comigo. Ele pega o seu tudo e entrega nas mãos dos discípulos. Versículo 10 vai dizer assim. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha que interessante. Os homens, eles eram em número cerca de 5.000, mas mulher e crianças dariam cerca de um total aí de quase 15.000 pessoas. E o versículo de número 11, ele diz algo muito interessante, que eu costumo dizer que o que Jesus fez no versículo de número 11, irmão, se eu já sou lento, hoje eu estou mais lento ainda. Se eu estivesse pregando sentado hoje, até eu dormia. Eu não sei se você percebeu, mas hoje eu estou mais lento ainda. Né? Eu não posso nem sentar, que se eu sentar eu durmo. Né? Mas o versículo 11, ele traz algo muito interessante. Olha só. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Diz assim comigo, deu graças. Isso daqui é algo que deveria acontecer todos os dias em nossas casas. Isso aqui é algo que deveria acontecer todos os dias em nossas vidas. Quem aqui tem pão todos os dias? Se não tiver pão, tem pelo menos o que tem lá em casa, ovo. Né? E farinha. Como é que chama aquela farinha, Rosa? Não, aquela outra que eu gosto de comer dela. Mas ela tem flocão. Se você não tiver ovo, você tem flocão. Você deve ter lá ovo ou flocão, alguma coisa você tem. E a Bíblia disse, por tudo dá graça. E como exemplo de que isso tem que ser real na nossa vida, como exemplo de que isso tem que ser verdadeiro, nós temos que fazer como Jesus nos ensinou. Dá graça. Todos os dias da tua vida, tudo que você pegar nas tuas mãos para comer, dá graça. Aquele pãozinho que você vai comer de manhã, aquela marmita fria que você vai comer na hora do almoço, sabe? Aquele lanchinho da tarde, aquela janta, você está entendendo? Dá graça. Tudo que você faz, aquele salgadinho na rua, aquele bolinho, dá graça. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus é... Deixa eu contar aqui. Eu gosto muito de comer amendoim. E aí eu vi que o meu pote de amendoim estava acabando. Falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que falar para a Rosa passar lá e comprar amendoim para mim. Quando eu olhei, tinha um saco de amendoim em cima da mesa. Falei, oh meu Deus do céu, aqui tem amendoim. Adivinha quem que levou amendoim? Mamãe. E ela foi lá e eu nem vi que ela tinha levado amendoim para mim. Eu digo, oh glória, que graça. Porque quando eu estou em casa, eu amo comer amendoim. Eu fico lendo, tomando tereré e comendo amendoim. Né? Falei, até nisso Deus lembrou de mim. Né? Até nisso Deus entrou com providência na minha vida. Por tudo dai graça. Seja grato a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Para de ficar reclamando porque você só tem isso. Para de ficar reclamando porque você só tem aquilo.
Essa multidão, quando foi para o deserto, não tinha mais ninguém com comida, só tinha um rapazinho. E as pregações de Jesus em meio ao deserto não era pregação que nem do pastor Ricardo, marcada no relógio 40, 50 minutos. As pregações no deserto, elas levavam horas e horas. São como as pregações na África. Levam horas. E o povo não tinha o que comer. Agradeça a Deus por tudo. Se talvez hoje na sua despensa não tenha o suficiente ou aquilo que você gostaria, seja grato a Deus em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui para trazer para você mais um milagre que o Senhor Jesus tem realizado. Os discípulos, eles distribuíram e pediu que não deixassem estragar nada. Por favor, pode comer à vontade, mas não deixe estragar. Faça isso na tua casa. Coma, mas não deixe estragar. Recolhe o que sobrou para não estragar. Ordem de Jesus. Recolhe o que sobrou para não estragar. Tem muitas pessoas que estão jogando tigelas e tigelas de comida fora. Porque sobrou. Ah, isso aqui não vou querer comer amanhã, não. Vou falar para a Rosa dar uma aula para vocês de como congelar comida. Dar uma aula para vocês de como congelar comida. Não deixa estragar. Aquilo que você joga no lixo, você está jogando uma bênção que Deus colocou na tua mesa. Toma bastante cuidado em nome de Jesus. Dentro desse tema que nós vamos voltar a falar na quarta-feira agora, o mundo espiritual é real. Dentro deste assunto nós vamos falar também sobre o espírito de miséria. Por onde que entra um espírito de miséria dentro de uma casa? Por que famílias que viviam com fartura hoje estão vivendo de forma miserável? É porque nós abrimos uma porta, nós deixamos uma brecha, e nessa brecha o inimigo opera. Jesus disse: recolhe tudo o que sobrou, não deixe estragar nada. Toma isso como lição para a tua vida. E para concluir, o milagre, ele dura mais tempo quando você tem sabedoria. Diz assim comigo: o milagre, ele dura mais tempo quando eu tenho sabedoria. Não deixe estragar aquilo que tem preço, que você pagou por aquilo. Não deixe estragar aquilo que te custou dinheiro, aquilo que te custou um valor, aquilo que te custou um preço. Talvez pode até não estar sendo útil para você, mas não deixe estragar aquilo que você pagou para ter um dia. Quem entendeu, diga: eu entendi. Compartilhar não vai diminuir o que você tem, mas pelo contrário, vai aumentar. Se não dá mais para o teu uso, compartilha. Se ainda está bom, compartilha. Só não compartilha o que não presta para você. Porque o que não presta para você também não vai prestar para outro. Mas se o que você tem e você não quer mais, compartilha. Dá para alguém. Isso não vai fazer você ficar pobre. Isso só vai acrescentar em bênção na tua vida em nome de Jesus. Dar graças pelo que tem, em nome de Jesus Cristo. Dar graças é o conservante que mantém tudo aquilo que você conquistou. Por tudo que você tem, dá graça. Em nome de Jesus. E o Senhor, Ele vai te honrar. O Senhor, Ele vai te prosperar. E a sua casa sempre será um lugar de bênção. No nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém.
Esse é mais um dos milagres que Jesus realizou. E nós estamos aqui aos domingos falando sobre os milagres que Jesus realizou. Lembrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele pode realizar um milagre também na tua vida. Ele pode realizar um milagre na tua casa, na tua família. Ele pode realizar um grande milagre na tua história. Porque ele é bom, porque ele é fiel. Quando você chegar na tua casa hoje, você começa a olhar para as coisas que você tem com um olhar diferente. Lembre, tudo com que você tem lá é a providência de Deus. Aquele arroz que sobrou, a providência divina. Aquele macarrone, aquela carne, é a providência divina. Aquele pãozinho duro, dá para cortar, dá para ralar, fazer farinha. É ou não é verdade? Muitas vezes a gente pega aquele saco de pão duro, vou jogar fora. E depois quer prosperar na vida. Hã? Você pega um pão puro e rala. Eu vejo a Rosa lá em casa, ela pega o pão puro e rala o pão puro e faz farinha. O pão duro. E aí tem gente que cata um monte de pão duro e joga fora. Vai ver quanto que está a farinha de rosca, que chama. Vai ver quanto é que está a farinha de rosca lá no mercado. Hã? E você tem dentro do teu armário. E não usa. A gente precisa olhar para as coisas que nós compramos com o nosso dinheiro. E entender que nós só temos aquilo porque Deus nos proporcionou essa graça, essa vitória. Então, cuida melhor daquilo que você tem. Porque se você está pedindo para Deus prosperidade, mas não está cuidando daquilo que está na tua geladeira, naquilo que está na tua fruteira, naquilo que está no teu fogão, na tua mesa, como é que você quer que Deus te prospere? Se o que você tem vai para o lixo. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Deus só pode dar prosperidade para pessoas cautelosas, para pessoas caprichosas, para as pessoas sábias. Porque prosperidade não é para ser perdida, é para se manter. Então, cuida daquilo que você tem, que você vai prosperar. Eu não vou pegar meu pão duro para fazer farinha de rosca, porque eu não uso farinha de rosca. Faz a farinha e dá para alguém que usa. E você está abençoando a vida de alguém. Quem aqui já comeu pão duro? É uma delícia comer pão duro. Isso, irmão, eu ia falar agora pudim. Gente, pudim de pão é uma delícia, senhor. Meu Deus do céu. Como? Vigia. Hã? O doce, né? Oi, mãe? Então, não é verdade? E a gente tem muita coisa em casa, irmãos. O que eu estou falando é verdade. Estou lendo bastante sobre isso. A gente pede muita prosperidade para Deus, só que nós estamos com a nossa geladeira farta de coisas que está indo para o lixo final de semana. Você fala, Deus prospera a minha vida. Mas quando você vai limpar a tua geladeira, é saco de alface que vai para o lixo, é tomate que vai para o lixo, é berinjela que vai para o lixo, é jiló que vai para o lixo. Você comprou e não comeu, e nem deu para ninguém comer, e depois quer ser próspero. Hã? Você já percebeu que na casa de rico não acontece essas coisas? Hã? Casa de rico dificilmente estraga comida. Eu trabalho nas casas por aí, conheço as empregadas, eu sei como é que é. Não sai estragando coisa assim, não. Então, você quer prosperidade? Obedece à ordem de Deus. Guarda o que sobrou. Não deixe estragar. E se não for comer, dá para alguém que coma. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus. Ou congela. Em casa nós estamos acostumados a comer arroz congelado. Fica uma delícia. Hã?
Aí a Rosa coloca umas carnes no arroz congelado assim, sabe? Coloca umas linguiças calabresa, coloca uns bacon. Rapaz, ninguém... Você vai em casa, irmão, você come arroz de um mês, nem sabe que era de um mês. Você tá entendendo? Por isso que o Murilo é próspero. Você tá entendendo? Tudo se dá jeito, tudo aproveita, né? E sem dizer, é que nós vamos passar períodos nesse mundo ainda, que não está muito longe por vir. Você sabe, irmão, do que está acontecendo. A alimentação, ela vai ficar uma coisa complicada daqui a alguns anos. Então, muito próximo isso. Está muito próximo. Você sabe que as indústrias, que as fábricas, elas já estão trabalhando pesado em alimento que não é natural. Porque é o que vai acontecer dentro de pouco tempo. E nós estamos tendo a condição ainda de comer o melhor que a terra produz. Amém? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque eu consegui falar com o teu povo essa noite, em nome de Jesus, apesar da dor, do cansaço, mas o Senhor me deu graça para pregar nessa noite. Te glorifico, te exalto, te agradeço em nome de Jesus e peço a tua bênção sobre o teu povo, peço a tua bênção sobre a tua igreja. Realiza sobre cada um o manifestar do teu poder e nos ajude a cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossa mesa. Nos ajude a multiplicar, nos ajude a ter o discernimento e entender que o que nós temos não é só nosso, também pode ser dos outros. Em nome de Jesus Cristo, honra a fé desse povo, honra a fé desta igreja, dos nossos queridos e amados irmãos, de todos aqui presentes, e transforma a vida de cada um, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus? Essa música é bonita, hein? Eu quero me despedir, os irmãos podem sentar? Eu quero me despedir dos irmãos lá do YouTube, né? Os irmãos que vão assistir esta gravação algum dia. Que Deus te abençoe e te guarde, sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós já estamos